Quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor nosso Deus. Amém? Irmãos, é muito bom estar novamente aqui com os irmãos para mais uma vez nós podermos ler uma porção da palavra de Deus, extrairmos dela a mensagem para a edificação das nossas vidas, para sustentar a cada dia a nossa fé. A palavra de Deus é a verdade, e esta verdade fundamenta a nossa fé e nos faz prosseguir. É por isso que nós precisamos cada dia mais conhecer a palavra de Deus, sabendo que os dias se aproximam, que os tempos são difíceis para todos, não só para você, mas para todos nós. E a cada tempo e cada dia da vida, nós precisamos buscar o Senhor. Nessa noite eu quero trazer uma palavra que Deus colocou no meu coração, que eu sempre cito os textos aqui mesmo várias vezes, é de encorajamento, para que você possa permanecer ou ficar firme na presença de Deus. Nessa noite eu quero falar para você que você seja encorajado a tomar a sua cruz, seguir a Jesus, firmado nas suas promessas. Amém? E com base no que eu acabo de falar, eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus no texto do escritor aos Hebreus, no capítulo de número 10, os versos de número 32 ao versículo de número 39. Amém? Hebreus, no capítulo de número 10, o versículo de número 32 a 39. É um texto que me acompanha e que por muitas vezes você me vê citá-lo e também pregar sobre esse texto. Eu gosto de falar sobre esse texto porque me encoraja. Não só passo isso para os irmãos, mas me dá um encorajamento de prosseguir na fé e na vida cristã. Amém? Encontraram? Farei a leitura, os irmãos acompanhem. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminado, sustentastes grande luta e sofrimento. Ora, exposto como espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora, tornando-vos coparticipante com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentre pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Amém? Pai, nós mais uma vez lemos uma porção da Tua palavra, Senhor. Pedimos ao Espírito Santo de Deus que traga luz, entendimento à Tua palavra aos nossos corações. Ministre, fale de acordo com a Tua vontade a cada coração, para sermos edificados, fortalecidos, a fim de que o nome do Senhor seja honrado através de nossas vidas, a fim de que também possamos, através da Tua palavra, Senhor, ficar firmes, sabendo que o Senhor é fiel e justo para cumprir todas as Tuas promessas na vida do Teu povo. Fica conosco nesta noite. Oramos colocando as nossas vidas em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o texto que lemos trata um momento difícil dos irmãos hebreus, aqueles irmãos judeus que iam se convertendo ao cristianismo. E na igreja primitiva, logo no início, aqueles irmãos, após algum tempo, melhor dizendo, eles começam a enfrentar grandes desafios. E os desafios que vêm são as perseguições por causa do nome de Jesus. E por causa do nome de Jesus, muitos daqueles irmãos estavam sendo presos. Você lembra quando você estuda a história da igreja e você vê que os apóstolos, todos eles, vão acabar tendo mortes assim
difíceis e terríveis, com exceção do apóstolo João, né? O restante, os demais, todos ali tiveram mortes terríveis aos nossos olhos. E tudo isso por causa do Evangelho, por causa do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essas mesmas perseguições se davam também a todos aqueles que iam se convertendo, tanto aos ímpios, mas necessariamente no texto que acabamos de ler, trata daqueles judeus que iam sendo convertidos ao cristianismo e que agora então tinham que enfrentar alguns desafios. Você observa que o texto que lemos, quando ele fala do versículo de número 32, ele fala: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, que depois de iluminado, sustentastes grandes lutas e sofrimento. Uma vez que aqueles irmãos foram alcançados pela graça de Deus, mediante a pregação do Evangelho, eles enfrentaram grandes desafios, porque seguir a Jesus não é uma caminhada muito fácil, como muitos pensam, né? É uma caminhada de grandes desafios. E é preciso lembrar que o próprio Jesus, quando estava entre nós, ele se dirigindo aos seus discípulos, ele vai falar exatamente isso. Quando você olha o Evangelho de Lucas, no capítulo 9, versículos 57 a 59, está lá um texto até em negrito, uma sugestão de título dizendo: Jesus põe à prova aqueles que querem segui-lo. Isso significa que Jesus começa a falar àqueles homens o que de fato é seguir a Jesus. E o que de fato eles precisavam estar preparados para enfrentar durante essa caminhada, durante a trajetória da vida. Porque seguir a Cristo é de fato saber que uma vez que seus olhos foram abertos para a verdade, nunca mais a mentira fará parte da sua vida. Amém? A verdade vos liberta, a verdade vos transforma a nossa vida. Por isso que as Escrituras dizem: pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, livres para adorar a Deus, livres para servir ao Senhor, amém? Porque a partir dali, você tem uma vida transformada, você tem uma vida que seus olhos são abertos para a verdade. Portanto, você observa que muitos estão em trevas e você precisa levar a mensagem de salvação, que traz luz, que traz entendimento, que traz a iluminação por meio do Espírito Santo de Deus, para que a igreja, que somos nós, possamos trilhar em toda a verdade, a fim de que o nome do nosso Deus seja honrado. Portanto, irmãos, lembrando o versículo 32, ele fala para os irmãos de Hebreus: lembra que quando foram iluminados, que outrora, quando o Evangelho chegou até vocês, lembra dos desafios que vocês enfrentaram? Lembra das lutas que vieram? E aqui serve para nós também. Quantos de nós estamos na jornada com Cristo e durante esta caminhada você enfrentou grandes desafios, momentos difíceis da vida? Eu não sei você, mas eu já enfrentei. E dias que às vezes nós nos pegamos olhando para nós mesmos e nos falamos ou falamos para o Senhor: como poderei passar por tudo isso? Não consigo ir adiante. Os dias são difíceis para mim, são terríveis. Às vezes nas finanças, às vezes na família, às vezes na área profissional, às vezes também na saúde, às vezes na vida emocional, às vezes passamos, às vezes não nós, mas na nossa casa, na nossa família, emocionalmente, situações vêm. E diante de tudo isso, são lutas, desafios que nós temos que enfrentar. Mas naquele momento, aqueles irmãos estavam enfrentando não esses desafios que eu acabei de citar para você, mas era um desafio exatamente por causa do nome de Jesus, porque eles não podiam agora viver uma vida tranquila, uma vez que sabiam que eles haviam se convertido. Então a perseguição era imediata sobre aquela vida daqueles irmãos. E observe o versículo de número, você vai lendo o texto que acabamos de ler, observe o versículo de número 33, ora, eles foram expostos, ou seja, a ideia aqui é de colocar em evidência os cristãos para mostrar, e a ideia que nós temos ao ler a carta aos Hebreus e ler exatamente o texto que acabamos de ler, ele traz aquela ideia de colocar em evidência, em exposição os cristãos, para que as pessoas ao verem
como padecia os crentes, como eles eram motivo de perseguição, de serem lançados no cárcere, de terem os seus bens muitas vezes retidos pelo governo. Era motivo de que muitos não abraçavam a fé cristã. De que muitos não queriam vir, porque se a vida cristã era padecer dificuldades, muitos então eles queriam colocar a ideia de que impossibilitar as pessoas, colocar barreiras para que não chegassem à presença de Deus. Ora, tornando-vos co-participantes daqueles que desse modo foram tratados. Aqueles irmãos não apenas passavam por isso, mas também eles ajudavam outros irmãos que haviam sendo padecidos por lutas e perseguições por causa do nome de Jesus. E é preciso lembrar, meus irmãos, que o Senhor Jesus nos advertiu quanto a isso. Ele fala: bem-aventurados sois por causa do meu nome, se vos perseguirem e mentindo e fazerem todo mal contra vós. Já é uma advertência do Evangelho que nós seríamos felizes quando passarmos por estas coisas. E qual de nós fica feliz ao ser perseguido por causa do nome de Jesus? Mas a Escritura diz que nós deveríamos nos alegrar, porque grande será a nossa recompensa. Aqueles irmãos ainda, observando o versículo de número 34, porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitaste com grande alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuir vós mesmos patrimônio superior e durável. A ideia aqui, meus irmãos, muitos daqueles que eram lançados na prisão, os seus bens eram tomados, eram retirados de muitos crentes, era apropriação do governo dos seus bens, das suas finanças, daquilo que eles tinham de recursos. Mas aqueles irmãos, mesmo diante dessas condições, eles não negaram a fé. E outros irmãos se compadeciam e iam até aqueles irmãos para abençoá-los, para ajudá-los. E nesse sentido, meu irmão, é uma dificuldade muito grande, porque nós vivemos um tempo em que a fé cristã é nos ensinada a ganhar e não a perder. E o Senhor Jesus nos fala que nós seríamos bem-aventurados ou felizes também, que de quando nós, por causa do seu nome, perdermos até mesmo os nossos bens por amor ao nome dele. Agora é preciso também recordar, e aqui está lembrando, o escritor está lembrando a eles de tudo isso que eles passaram, desse sofrimento que eles estavam enfrentando, tendo ciência de que eles possuíam uma riqueza maior, um patrimônio maior, mais durável. E esta é a ideia que deve ter cada crente, cada irmão, que nós temos um tesouro aonde a traça e a ferrugem não corrói e onde os ladrões não roubam, amém? Aonde você muitas vezes, ao enfrentar grandes desafios, você deve entender que Deus está com você e que Deus tem algo melhor para a tua vida, amém? Ainda que nesse mundo você passa por aflições, mas Jesus, ele venceu por você e ele te faz também muito mais do que vencedor por meio dele, amém? Portanto, não há nada que pode separar do grande amor de Deus. Não há nada, não há perseguição, não há fome, não há nudez, não há perigo, nada destas coisas que está enumerado no Romanos 8 pode nos separar do amor de Deus. Mas de fato, meus irmãos, por que então te faço uma pergunta, por que então muitos crentes param no meio do caminho? Por que muitos crentes desistem na sua caminhada? Já pensou? Se somos alertados que a vida cristã é uma vida de enfrentar grandes desafios, se somos capacitados pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós, a termos de fato as condições e as armas necessárias para lutarmos e para tomarmos posse daquilo que Jesus já conquistou para nós, porque em Cristo nós não apenas venceremos, mas somos mais do que vencedores. É por meio dele, ele já concedeu a vitória a cada um de nós. Mas sabendo das lutas que virão, dos sofrimentos que havemos de padecer, pelo que está preparado a nós enfrentarmos, por que muitos então abandonam a fé? Por que muitos param no meio do caminho? Versículo de número 35 diz: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. E é importante você lembrar, meus irmãos, e aqui eu quero deixar pelo menos 3 verdades para nós meditarmos, para conforto para o nosso coração, para que possamos ser encorajados
nos tempos das lutas, das perseguições, como foram os irmãos, a permanecerem fiéis, a não recuar, a não retroceder, mas avançar. Adiante das dificuldades que nós estamos enfrentando hoje e agora, você olhar para Jesus e você olhar e prosseguir, como diz o apóstolo Paulo, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Há algumas lições que nós podemos destacar, mas antes de tudo eu quero dizer para você no versículo 35 de Hebreus capítulo 10, não abandoneis portanto a vossa confiança. Por que muitos abandonam a confiança em Deus? É importante você lembrar que Hebreus capítulo 10, versículo 25, há um texto que ali diz, não deixando a vossa congregação, como é costume de alguns, tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Diante das lutas que os irmãos hebreus estavam enfrentando, aqueles convertidos, eles estavam também muitos abandonando a sua fé e deixando de congregar, deixando de estar na igreja. E aqui é uma comunidade, meus irmãos, dos santos. O congregar é uma reunião do povo de Deus, onde há comunhão, onde há o partir do pão, onde há o crescimento mútuo, a ajuda mútua entre nós, para que possamos nos fortalecer juntos e possamos prosseguir na caminhada cristã. A igreja, os irmãos, nós somos importantes uns para os outros. As Escrituras diz que nós devemos orar uns pelos outros, levar as cargas uns dos outros, amém? Cada um deve carregar o seu próprio fardo, mas as cargas nós devemos dividir com os nossos irmãos, amém? Lembrando que nós precisamos caminhar juntos, né? E não somos um povo que estamos todos, temos um alvo que é Cristo, estamos caminhando a Nova Jerusalém, e portanto, meus irmãos, não podemos deixar ninguém para trás, amém? Levar todos, mas durante a caminhada há alguns que vão ficando para trás, e alguns vão abandonando a fé, alguns vão desistindo. Isso não é de agora, lá atrás já acontecia também. Muitos estavam deixando de congregar por conta de quê? Das dificuldades encontradas, das perseguições que estavam vivendo, das lutas que estavam passando. Alguns estavam deixando de congregar, deixando de estar. E aqui muitos estavam também abandonando a fé, recuando. Quantos, às vezes, meus irmãos, diante da situação difícil, não recuam? Não prossegue, para, dá uma estagnada na fé, dá uma paralisia. E nesse momento, meus irmãos, precisamos recordar de algumas coisas para a nossa vida que nos faz, então, sermos encorajados, fortificados na presença de Deus. E a primeira delas é, tenha confiança. Ele diz, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Amém? Confia em Deus. O salmista diz no Salmo de número 37, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Você precisa confiar no Deus que você serve. Não adianta confiar no seu entendimento, na sua capacidade, no seu esforço. Não adianta colocar a sua confiança nas suas condições que você tem, na saúde que você tem, porque isso tudo passa, meu irmão. E às vezes você está bem diante de todas essas situações, mas de repente você encontra mal. Você precisa confiar em Deus, amém? Ele é o sustentador e Ele é o mantenedor da nossa fé. É somente a confiança em Deus que nos vai nos dar, fazer prosseguir. É saber em quem você tem crido. É saber que Ele é poderoso e que Ele guardará a tua vida até o dia final. Amém? Confia em Deus. O salmista diz que uns confiam em cavalo, outros confiam em tal coisa, mas nós confiamos no Senhor nosso Deus, amém? E ainda que se levantem outros irmãos a dizer o contrário, tenha certeza, tenha confiança em Deus. Deus jamais abandona o teu povo, Deus jamais abandona a tua igreja, Deus jamais deixou o teu povo só. A Bíblia diz e declara para nós o Senhor Jesus, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor, amém? Porque Ele mesmo é o Senhor que vai diante de nós. Confia em Deus, tenha confiança.
O escritor está dizendo aos irmãos: olha, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Você lembra lá das primeiras lutas que vocês enfrentaram? Vocês lembram do primeiro desafio quando os converteram? Foram difíceis, foram dias difíceis, está lembrando para eles. Vocês venceram, vocês passaram por tudo isso. Agora é necessário um pouco mais, é necessário confiar, é necessário manter a confiança em Deus. Porque a falta de confiança vai trazendo a desconfiança, não é? E a desconfiança traz incerteza, traz insegurança, traz impossibilidade, traz aquilo que muitas vezes nós vamos vendo na nossa vida, a incerteza de que as coisas vão dar certo, a incerteza de que você vai conseguir vencer, a incerteza de que você vai conseguir passar por toda a situação que você está passando. Essa incerteza, meu irmão, traz impossibilidades, paralisa você, deixa você paralisado, deixa você muitas vezes inseguro. E Deus não quer isso para a tua vida. Deus quer que você confie nele, amém? Assim como Jó, diante das lutas que enfrentou, Jó lhe pôde declarar que ele podia confiar no seu Redentor e que por fim se levantaria ao seu favor. Ele diz: eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele se levantará. Amém? Jesus se levantou em favor da sua igreja. Ele é o nosso Redentor. Ele sustenta a tua fé. Confia nele, confia no Senhor. O mais ele fará na tua vida. Amém? Tenha confiança em Deus. Às vezes está difícil, irmão. Às vezes você olha e você vê: eu não consigo, eu não sei o que vai ser desse país, eu não sei o que vai ser dessa circunstância. Às vezes os dias são terríveis, emocionalmente ficamos abatidos, emocionalmente nós ficamos muitas vezes inquietos, derrubados, mas precisamos voltar para Deus, nós precisamos confiar no Senhor, nós precisamos dobrar diante de Deus e dizer: Senhor, Tu és o Deus da minha vida, é o Deus da minha salvação. Até aqui o Senhor tem sido aquele que sustenta a minha fé e o Senhor continuará em nome de Jesus. Diga isso para Deus. Porque nós precisamos, irmãos, senão nós não conseguimos suportar os dias que nós estamos enfrentando. Tenha confiança em Deus, confia nele. Muitos estavam recuando, muitos estavam desistindo, mas é preciso confiança para ficar firmes. Sem confiança em Deus, não ficamos firmes. A desconfiança nos faz ficar muitas vezes sem um fundamento verdadeiro, que é Cristo Jesus. Paulo, quando escreve a sua carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo número 58, 1 Coríntios, ele diz: portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes. Só pode ser firmes e constantes aqueles que confiam no Senhor, amém? Só pode ser firme, constante e abundante na obra do Senhor os que confiam no Senhor. Aqueles que digam: eu sei em quem tenho crido, eu sei que Ele é poderoso, eu sei que Ele guarda a minha vida, eu sei que o momento que eu estou passando vai passar, eu sei que Deus vai me dar a vitória, e ainda que a vitória não chegue nesse tempo, mas eu tenho a maior de todas as vitórias, que é a vida eterna em Cristo Jesus, amém? Tenha confiança em Deus, irmão. Outrora, os nossos irmãos padeceram lutas e desafios, e eles venceram confiando no Senhor. Confia em Deus. Segundo, versículo de número, quero ler com você, versículo número 36 e o versículo número 37. Diz aí a palavra de Deus, versículo 36. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Amém? É necessário perseverança. O crente, e tudo na vida que nós formos fazer, meu irmão, nós precisamos perseverar. Amém? Você não pode fazer planos hoje e amanhã você já desistiu deles. Você não pode tomar uma decisão hoje e amanhã você muda. Isso demonstra uma falta de direcionamento na tua vida. Uma falta de clareza na tua vida, de saber o que de fato você precisa fazer. E uma das coisas mais maravilhosas que Cristo Jesus faz na nossa vida é nos iluminar. Nós estávamos cegos, mortos nos nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida.
Os nossos olhos estavam obscurecidos, a nossa mente obscurecida de entendimento, e Deus trouxe clareza na nossa vida, amém? É por isso que Jesus diz: eu sou a luz do mundo, quem está em mim jamais andará em trevas, amém? Ele traz luz ao nosso entendimento, irmão. Ele traz clareza na nossa vida. E caminhar com Cristo é uma caminhada certa. Você sabe aonde você saiu, você sabe o caminho que você está trilhando, e você sabe quem é o Deus que você está servindo, amém? Ele é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Deus que criou todas as coisas, toda a humanidade, e criou você para o louvor da sua glória, para a honra do teu nome, amém? Esse é o fim principal da tua vida diante de Deus. Então, diante disso, você precisa compreender, à luz do que lemos nesse texto, de que agora, meus irmãos, nós precisamos perseverar, nós precisamos continuar, nós precisamos prosseguir, não podemos parar. Não é momento de pararmos, mas é momento de olhar para Cristo e esquecer das coisas que vão ficando para trás e avançar. Mas você pode me dizer como avançar em tempos difíceis? Como perseverar? Como perseverar em dias de grande dificuldade? Como ter esperança em meio ao caos? É somente na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a nossa adoração. É preciso perseverança. Perseverança é você ir adiante, é você chegar até o final, é você continuar, e somente com Cristo Jesus é que nós vamos conseguir chegar até o dia final, amém? Sem Ele nada podemos fazer, sem Ele nós não movemos, nós não conseguimos, meu irmão. Dependa de Deus, confie no Senhor e persevera e vai adiante, amém? Vai rompendo em fé, em nome de Jesus. Muitos vão querer te parar, o inimigo da tua alma vai lançar dificuldades, situações na sua mente, na tua vida, para te fazer parar, para te fazer você não perseverar. O seu eu muitas vezes vai bater na tua mente, na tua vida, e vai dizer: você não consegue romper, você não consegue ir adiante. Mas quando você olha para Jesus e você confia nele, você busca nele, você vai encontrar o refúgio para a tua alma, amém? O renovo para a tua alma, você vai encontrar fortaleza na tua fé, para que você possa prosseguir, sabendo que o Senhor está com você. Persevere. Vai adiante. O texto diz que mais, irmãos, conforto para nossa alma, porque ainda dentro de um pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Amém? Ainda que muitos julgam que Jesus está demorando, que ele tarda em vir, porém o Senhor é longânimo para aqueles que ainda serão alcançados pela pregação do Evangelho. O Senhor é longânimo para com aqueles que ainda estão com o coração endurecido, e que o Espírito de Deus, pela pregação da palavra, chegará até aquele coração e a quebrantará, e ele se dobrará, e ele se renderá aos pés do Senhor. Amém? Porque Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, meus irmãos, aquele que fez a promessa, ele é fiel, ele é justo, ele não tarda, ele virá. Este é o conforto e é o consolo que a igreja precisa ter para continuar perseverando, para continuar caminhando, para continuar rompendo em fé, sabendo que ele virá, que ele está à porta, que breve ele se manifestará nas nuvens e chamará a tua igreja. Amém? E louvado seja o nome do Senhor, porque o teu nome está escrito no livro da vida, e um dia quando o Senhor se manifestará, Ele chamará você, e Ele dirá: vinde benditos do meu Pai. Que grande alegria, que grande recompensa terá aqueles meus irmãos que permaneceram fiéis e que perseveraram até o fim, amém? E aí você pode me dizer: mas como eu vou conseguir? As lutas vêm, às vezes a minha alma está abatida, às vezes as minhas forças estão debilitadas, às vezes dá uma fadiga na minha alma, às vezes eu estou cansado. Meus irmãos, é preciso lembrarmos
que nós temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida, amém? É preciso lembrar que o nosso Deus não é só o Deus de Pedro, João, Tiago, dos apóstolos, mas é o Deus que está presente aqui nesta noite, amém? É o Deus que se compadece da nossa vida, é o Deus que se compadece da sua igreja e que basta uma palavra dele e todas as coisas mudam de lugar, amém? Clame ao Senhor, busque ao Senhor, o Espírito de Deus está na tua vida, clame a Ele, se dobra diante de Deus, Ele fortalecerá a tua igreja, Ele dará força ao teu povo para Ele continuar, porque sem Ele nós de fato não conseguimos, irmãos. Nós não conseguimos. Mas não podemos parar. Ele está voltando. A cada momento das notícias que você ouve neste mundo, a cada notícia que você ouve nesta geração, são as trombetas de Deus anunciando para a igreja: eu estou voltando, amém? A cada momento que você ouve um noticiário e você olha para a palavra de Deus e você vê que se cumprindo, Jesus está voltando, Jesus está à porta, amém? E Ele bate, e diz as Escrituras que Ele deseja entrar, Ele deseja cear contigo, Ele está dizendo para a igreja, Ele está dizendo para o povo de Deus, sabe por quê? Porque muitos diante da caminhada vão cansando, vão ficando afadigados e vão parando, e Jesus diz: eu estou batendo, estou à porta, e Ele deseja entrar. Ele deseja fazer a cada dia, não é no sentido de impossibilidade, mas é o sentido de que ouça o que o Espírito diz à igreja, ouça o que Deus está falando com você, meu irmão, porque você irá a tempos difíceis, mas o Senhor te dará todas as condições para que você possa vencer no nome dEle e para a glória dEle, mas é somente através de Jesus, não tem outro, não tem outro caminho, é somente Jesus. É por isso que, diante disso, você ainda, meu irmão, você precisa prosseguir, você precisa perseverar, você precisa mostrar para as pessoas que vale a pena servir a Jesus, que vale a pena confiar no nome do Senhor. Aqueles irmãos estavam padecendo grande luta. O escritor fala para eles: irmãos, vocês precisam de perseverança, vocês precisam continuar, não pare, não é aqui o lugar de descanso, como diz o profeta, não é aqui o lugar do seu descanso, mas prossiga, vá, Deus está com você, o Espírito Santo está na tua vida, amém? Você tem a igreja, você tem os irmãos que oram uns pelos outros. Está difícil, chama os irmãos, ore, clame, busque ao Senhor, vai adiante, mas não pare. Está encontrando barreira, você tem os irmãos que são companheiros nesta caminhada, para que nós possamos prosseguir, meus irmãos, porque Cristo está voltando, Ele está à porta, Ele está vindo, a igreja tem que estar preparada para esse grande e glorioso dia, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz ainda mais no texto, versículo de número, a parte B do versículo 38, versículo 38 e 39. Todavia o meu justo viverá pela fé. Se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Meus irmãos, só existe uma maneira que nós podemos permanecer fiéis, é no Senhor Jesus. E para isso é necessário fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. E essa parte de viver pela fé é tão importante para a nossa vida, que Abacuque, diante de toda a circunstância que ele ouve do Senhor, o profeta de Deus vai ouvir de Deus, que haveria de vir grande dificuldade sobre a nação de Israel, sobre o povo de Deus. E ele não estava acreditando nisso, que Deus haveria de permitir ainda mais sofrimento. Chega daqueles que eles já estavam enfrentando. Mas uma palavra que conforta Abacuque é: o justo viverá pela fé. Amém? E viver pela fé é confiar em Jesus. Viver pela fé é ter a certeza de que Jesus é o Senhor da nossa vida, que Ele governa a nossa vida. E é interessante nesse texto que o escritor diz àqueles irmãos,
O justo viverá pela fé, e se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Havia muitos irmãos, você pensa que não, como hoje, nos nossos dias, havia muitos também que estavam desistindo, deixando, recuando, abandonando a caminhada. Você observa isso, que isso é do ser humano, é de nós. Observe que os discípulos estavam com Jesus. Quando você vê aqueles dois discípulos no caminho de Emaús, você vê aqueles dois homens voltando de Jerusalém, estavam retornando para aquela aldeia, 15 quilômetros de Jerusalém, e eles estavam desesperançosos, estavam entristecidos, estavam ali conversando entre si, aqueles homens, dizendo: olha, eu até acreditava que Jesus era o Filho de Deus, aquele que haveria de redimir a Israel, mas agora já faz 3 dias e nada, e cadê as promessas? E aqueles homens estavam recuando, estavam voltando, estavam retornando. Quantos, meus irmãos, julgam que Jesus demora em vir? Quantos que julgam que Jesus demora em vir em resposta à sua aflição, em resposta ao seu sofrimento, em resposta à sua angústia? Quantos que durante a vida muitas vezes padeceram algumas percas, às vezes perdas difíceis, família, às vezes bens, às vezes emocionalmente, e diante dessas percas eles disseram: o Senhor tardou em vir. Aonde está o Senhor que não viu o meu sofrimento? Aonde está Deus que não ouviu o meu clamor? Cadê o Senhor que diz que é poderoso, mas não ouviu a minha dificuldade, não viu a minha luta e me deixou padecer? Quantos que durante a vida você vai conhecendo que deixaram a fé cristã e você vai conversar com essas pessoas, ele tem sempre algo para expressar e para dizer que aquilo foi a causa. Mas sabe aonde está a causa, meu irmão? É no fato de você recuar, é no fato de você deixar de orar, é no fato de você deixar de ler a palavra de Deus, é o fato de você deixar de congregar, é o fato de você deixar de estar junto com seus irmãos, é o fato de você deixar de aprender mais de Cristo Jesus na tua vida. Isso nos enfraquece. E somos alvos fáceis diante das lutas deste mundo, diante dos pensamentos deste mundo, diante das vãs filosofias deste mundo. São ventos que sopram e que muitas vezes, meus irmãos, balançam a estrutura da nossa fé, balançam a estrutura da sua caminhada. Mas precisamos, de fato, de fé no Senhor, amém? O justo vive pela fé. E a fé, ela deve ser alimentada todos os dias naquele Deus todo-poderoso, Criador de todas as coisas, amém? A quem você dobra diante dele, a quem você rende diante dele e a quem você sente a presença dele na tua vida, amém? Eu não sei você, mas quantas vezes você entristecido, coração abatido, a alma muitas vezes da angústia na alma, sofrimento terrível, e você dobra o seu joelho, e você fala com Deus, e você ora ao Senhor, e você sente a presença de Deus. Você sente Deus trazendo um bálsamo para a tua vida, Deus trazendo um alívio para a tua alma. Você sente Deus agindo a teu favor. Isso, meu irmão, isso não tem preço. Isso é graça de Deus. É a fé que você crê, que você acredita, que você confia, que Deus ouve as suas orações. Amém? Que Deus está presente na tua vida. Que Deus não é um Deus de longe, mas de perto. Perto está o Senhor dos que o clamam. Perto está o Senhor do seu povo. E nós precisamos confiar nesse Deus. O justo vive pela fé. Se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos os que retrocedem. Nós não recuamos, meu irmão. Nós avançamos em nome de Jesus. Amém? Quando você vê o irmão recuar, quando você vê o irmão desanimado, não o critique, mas estenda as tuas mãos para ajudá-lo. Amém? Diga: vamos, vamos. Não é aqui seu lugar. Se levanta, tenha fé, olhe para Jesus, não recue. O inimigo quer ver você prostrado, quer ver você caído, mas Jesus quer ver você de pé, amém? Jesus te chamou, Deus tem uma bênção para você. Tenha fé, creia no Senhor, creia nas promessas de Deus, creia na palavra do Senhor, creia em uma vida de temente ao Senhor, de uma vida aos pés de Jesus. Prossiga, meu irmão. Tenha fé. O escritor está dizendo àqueles irmãos
que eles não podem recuar. Está vindo perseguição, está vindo lutas. Alguns estão desanimando, mas você não desanima. Você olha para Jesus, amém? Ele alimenta a tua vida, Ele alimenta a tua alma, Ele fortalece você, Ele está aqui nesta noite, Ele está na tua vida, Ele está na nossa vida, Ele é o Senhor da igreja, Ele anima o teu povo, amém? Ele coloca-nos de pé. Tem dias que você muitas vezes não sabe por que levantou, mas eu digo para você nesta noite, é Jesus na tua vida, Ele te coloca de pé. Tem vez que você pensa em desistir de tudo e você se levanta e você não sabe por que está de pé. É Jesus na tua vida. Ele te coloca de pé porque Ele te escolheu, porque você é propriedade dEle, porque você é dEle, amém? Ele colocou fé no teu coração e esta fé, a cada dia você busca o Senhor e você encontra a resposta para a tua alma. É isso, irmão. É somente pela fé em Jesus. Nós vamos prosseguir. Pela fé em Jesus, nós vamos rompendo. Pela fé em Jesus, nós vamos passar por os vales, pelos montes, pelos desertos da vida, pelos vendavais que sopram. E em todas estas coisas, nós vamos dizer, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Tenha fé, creia em Jesus, confie no Senhor. Essa é uma palavra que eu quero deixar no teu coração. A mesma palavra que o escritor disse àqueles irmãos, eu digo para você nesta noite. As lutas estão aí. Se você olhar para o mundo, se você olhar para o nosso Brasil, se olhar para as pessoas à sua volta, você verá quantos que estão cansados, quantos estão sobrecarregados, quantos estão desanimados. Mas Jesus disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Amém? E o Senhor está dizendo isso para o teu povo. Vinde à presença do Senhor. Vinde até Ele. E você tem ânimo, você tem vigor. Amém? Vinde à presença de Deus. Se dobre, clame, ora, busca, renove as tuas forças em Deus. Amém? Deus é poderoso para fazer infinitamente mais na nossa vida. Nós precisamos buscar, meus irmãos, cada vez mais a Deus, numa vida de oração, numa vida da leitura da palavra, numa vida de prática, de não desistirmos das coisas que cremos e confiamos na palavra de Deus, amém? A verdade da palavra de Deus é que nós devemos prosseguir. Isso que é uma vida de santidade, é a vida que nós compreendemos a palavra de Deus e nós não negociamos, nós não desistimos, nós não abandonamos de dizer o que cremos nas Escrituras Sagradas. Ela é a verdade para a nossa vida, ela é a verdade que sustenta a nossa fé, amém? Então, toma posse de todas essas coisas. Fica firme. Breve Jesus está voltando e Ele dará o descanso para todos nós. Amém? Toda lágrima será tirada dos nossos olhos. Em breve, as nossas orações elas são colhidas, as orações dos santos. Em breve, Deus dará todas as respostas a todos os santos. A igreja que somos nós, desfrutaremos e estamos desfrutando desde já da gloriosa presença do nosso Deus. Confia no Senhor. Prossiga, não pare, não deixe nada fazer com que você fique paralisado, desanimado, cansado. Deus está aqui, Deus está na tua vida, amém? Vamos colocar em pé em nome de Jesus, vamos orar. Quero que você tenha um momento com Deus, de orar agora pela sua vida, e não só por você. Está tudo bem com você, e graças a Deus, Deus tem feito você prosseguir. Mas há muitos irmãos nossos que estão padecendo. E como o texto diz, irmãos, essas perseguições, essas lutas se cumprem na vida dos nossos irmãos. E nós precisamos compadecer deles, orando por eles, amém? Lembrando deles. O pastor mesmo disse que há muitos irmãos que estão doentes, né? Muitos irmãos não puderam estar aqui. Devemos orar uns pelos outros, clamar ao Senhor para que eles sejam fortalecidos, renovados, que a graça de Deus sustente, que a graça de Deus dê força. As lutas, elas vêm sobre todos nós. E nós precisamos confiar e, como igreja do Senhor, juntos avançarmos, amém? Nós somos um só povo, amém, meu irmão? Nós somos uma só igreja, a igreja do Senhor, Jesus. Breve Jesus virá para levar esta igreja, eu e você. Não é uma placa de uma denominação, mas é aqueles que são lavados e remidos pelo sangue de Jesus. São um povo de Deus.
E esse povo enfrenta as lutas, grandes desafios, mas nós vencemos no nome de Jesus, amém? Então diga isso nesta noite: Senhor Jesus, eu preciso de Ti na minha vida toda. Fortaleça a minha fé e a fé dos meus irmãos, aqueles que estão diante de grandes desafios. Clame ao Senhor, ore aí, ore pela tua casa, ore pela tua família, ore por aqueles que ainda não foram alcançados pelo Evangelho, porque não há outra esperança, meu irmão. Não há outro Deus. Hebreus 10:31 diz que aqueles que não estão em Cristo, eles precisam entender que horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Mas nós estamos guardados à sombra do Onipotente. Debaixo das tuas asas estamos seguros. E o tempo da nossa peregrinação e o tempo da nossa jornada neste mundo está se findando. E Jesus está nos guardando. E a nossa oração é: fortalece, Senhor, a nossa fé, Senhor. Dê confiança a nós, Senhor. Dê perseverança a nós, Jesus. Dê fé suficiente para crermos, ó Deus, em todo o tempo, diante de todas as lutas e diante de todas as circunstâncias. Em nome de Jesus, ó Pai, oramos nesta noite. Toma, Senhor, a nós como teu povo nas tuas mãos. As lutas têm nos alcançado, enfermidades, doenças, Senhor. Senhor, enfermidades na alma, enfermidade no corpo. Senhor, dificuldades financeiras, Senhor, escassez, perigos, Senhor, espada que tem se, Senhor, tocado em nossas vidas. Muitos, ó Pai, perseguições, muitas, Senhor, lutas que têm alcançado todos quantos servem ao Senhor e querem viver uma vida piedosa, uma vida temente ao Senhor. Mas em teu nome, Senhor, nós oramos nesta noite. O Senhor é o Deus que sustenta e mantém a nossa fé. É o Deus que fortaleceu a igreja primitiva em toda a sua jornada, e ela pôde receber a vitória, o galardão, a recompensa do Evangelho que se rompeu em fé e que chegou até os nossos dias. Esse mesmo Evangelho que é a esperança de vida eterna, a esperança para todos os que creem, que confiam no Senhor. Senhor, olhe para os nossos irmãos, ó Deus. Fale para aqueles que aqui mesmo congregam, que estão enfermos, doentes, Senhor. Deus, tenha misericórdia, meu Pai, fortalece na fé, renove as suas forças no Senhor. Ó Deus, que em todo momento da vida possam erguer os olhos para o alvo, para os céus, e dizer: bendito seja o nome do Senhor, que é digno de toda honra, toda glória e de toda adoração. Fortalece-nos a fé, Senhor. Renove a nossa esperança, meu Deus. A nossa esperança e a nossa perseverança não está fundamentada em pessoas, mas no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Deus. Não é uma pessoa desse tempo, não é um líder desse tempo, mas é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o nosso grande Deus, Jesus, o Senhor, ó Pai. A nossa fé está fundamentada. Por isso, ó Deus, ajude-nos nas nossas fraquezas, nas limitações, durante a nossa jornada. Tome-nos as mãos, Senhor. Ó Deus, ajude-nos a pregarmos o Evangelho, a anunciar a palavra de Deus com veracidade, com intrepidez, ó Deus, com firmeza, para que aqueles que estão distantes, para que aqueles que ainda não se achegaram, não se dobraram, eles possam, Senhor, receber esta palavra e os seus corações possam ser quebrantados, porque é o Espírito do Senhor, ó Pai, que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça de Deus. Ó Pai, fortalece-nos a cada dia. Nos encoraja como encorajaste a tua igreja a prosseguir, Pai. Não é aqui o nosso lugar de descanso, Senhor. Os bens desta terra, ainda que sejam bons, que sejam coisas boas, mas não é tudo que temos. A nossa herança, Senhor, e a nossa recompensa, Senhor, o nosso galardão está com o Senhor. Oh Deus Todo-Poderoso, o nosso maior tesouro é o Senhor. E é isso que oramos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, amém? Deus fortalece você.